ore por minha alma. Mais coisas são feitas pela oração do que este mundo sonha. A oração é uma arte e requer prática. O primeiro requisito é uma imaginação controlada. O desfile e as vãs repetições são estranhos à própria oração. Seu exercício requer tranquilidade e paz de espírito. Não use repetições vãs, pois a oração é feita em segredo, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. As cerimônias habitualmente usadas nas orações são meras superstições e foram inventadas para dar à oração um ar de solenidade. Aqueles que praticam a arte da oração muitas vezes ignoram as leis que a controlam. Atribuem os resultados obtidos às cerimônias e confundem a letra com o espírito. A essência da oração é a fé, mas a fé deve ser permeada de entendimento para receber aquela qualidade ativa que ela possui quando está sozinha. Portanto, adquira sabedoria e com toda a sua aquisição obtenha entendimento. Esse vídeo é uma tentativa de reduzir o desconhecido ao conhecido, apontando as condições nas quais as orações são respondidas e sem as quais não podem ser respondidas. Ele também define as condições que regem a oração, e ele a rege em leis que são simplesmente uma generalização de nossas observações. A lei universal da reversibilidade é o fundamento sobre o qual se baseiam suas reivindicações. O movimento mecânico causado pela fala era reconhecido muito antes de alguém sonhar com a possibilidade de uma transformação inversa, ou seja, a reprodução da fala pelo movimento mecânico, ou que simplesmente chamamos de movimento fonográfico. Por muito tempo, a eletricidade foi produzida por fricção, sem nunca pensar que a fricção, por sua vez, poderia ser produzida pela própria eletricidade. Quer o homem consiga ou não reverter a transformação de uma força, ele sabe, no entanto, que todas as transformações de força são reversíveis. Se o calor pode produzir movimento mecânico, então o movimento mecânico pode produzir calor. Se a eletricidade produz magnetismo, o magnetismo também pode desenvolver correntes elétricas. Se a voz pode causar correntes ondulatórias, essas correntes também podem reproduzir a voz, e assim por diante. É a lei da causa e efeito, energia e matéria, ação e reação. São as mesmas coisas e são interconversíveis. Essa lei é da maior importância, pois permite prever a transformação inversa, uma vez verificada a sua própria transformação direta. Se você soubesse como se sentiria se você realizasse seu objetivo, então, de uma forma inversa, você saberia que estado você poderia perceber se despertasse em si mesmo esse tal sentimento. A injunção para orar acreditando que você já possui o que você ora é baseada no conhecimento da lei da transformação inversa. Se sua oração realizada produz em você um sentimento ou estado de consciência definitivo, então, de uma forma inversa, esse sentimento ou estado de consciência específico deve produzir sua oração realizada. Como todas as transformações de força são reversíveis, você deve sempre assumir o sentimento de seu desejo realizado. Você deve despertar dentro de você o sentimento de que você tem o que até então desejava ser e possuir. Isso é feito facilmente contemplando a alegria que seria se seu objetivo fosse um fato realizado, para que você viva e se mova e tenha seu ser na sensação de que seu desejo foi realmente realizado. O sentimento do desejo realizado, se assumido e sustentado, deve objetivar o estado que ele teria criado. Essa lei explica porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que você não pode ver, e porque ele chama as coisas que não vê como se fossem, e as coisas que ele não vê tornam-se vistas. Assuma o sentimento do seu desejo realizado e continue sentindo que ele foi realizado, até que aquilo que você sente se objetive, se torne real na sua vida. Se um fato físico pode produzir um estado psicológico,
Um estado psicológico pode produzir um fato físico. Se o efeito pode ser produzido pela causa, então, de uma forma inversa, o efeito pode ser produzido pela própria causa. Tudo que desejardes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Um conceito claro da natureza dual da consciência do homem deve ser a base de toda a oração verdadeira. A consciência inclui uma parte subconsciente e também uma parte consciente. A parte inconsciente maior da consciência está abaixo da esfera da consciência objetiva. O subconsciente é a parte mais importante da consciência e ele é a causa da ação voluntária. O subconsciente é o que um homem é. O consciente é o que um homem conhece. Eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu. O consciente e o subconsciente são um, mas o subconsciente é maior do que o próprio consciente. Eu, por mim mesmo, nada posso fazer. O Pai dentro de mim, ele faz a obra. Eu, consciência objetiva de mim mesmo, nada posso fazer. O Pai, o subconsciente, ele faz a obra. O subconsciente é aquele em que tudo é conhecido, em que tudo é possível, para onde tudo vai, de onde tudo vem, que pertence a todos, a qual todos têm acesso. O que estamos conscientes é construído a partir do que não estamos conscientes. Não apenas nossas suposições subconscientes influenciam o nosso comportamento, mas também moldam o padrão da nossa experiência objetiva. Só eles têm o poder de dizer: façamos o homem, manifestações objetivas, a nossa imagem conforme nossa semelhança. Toda a criação está adormecida nas profundezas do homem e é despertada para a existência objetiva por suas suposições subconscientes. Dentro desse vazio que chamamos de sono, há uma consciência em vigilância adormecida. E enquanto o corpo dorme, esse ser adormecido libera do tesouro da eternidade as suposições subconscientes do próprio homem. A oração é a chave que abre o depósito íntimo. Prova-me agora, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. A oração modifica ou muda completamente nossas suposições subconscientes. É uma mudança de suposição, é uma mudança de expressão. A mente consciente raciocina de uma forma intuitiva a partir da observação, experiência e também educação. Portanto, acha difícil acreditar no que os 5 sentidos e a razão intuitiva nega. O subconsciente raciocina dedutivamente e nunca está preocupado com a verdade ou falsidade da premissa, mas procede na suposição da correção da premissa e objetiva resultados que são consistentes com a própria premissa. Essa distinção deve ser vista claramente por todos os que querem dominar a arte de orar. Nenhuma compreensão verdadeira da ciência da oração pode ser realmente obtida até que as leis que governam a natureza dual da consciência sejam compreendidas e a importância do subconsciente também percebida. A oração, a arte de acreditar no que é negado pelos sentidos, lida de uma forma quase que inteira com o nosso subconsciente. Por meio da oração, o subconsciente é sugerido a aceitação do desejo realizado e, raciocinando dedutivamente, desdobra-o de uma forma lógica até seu fim legítimo. Muito maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. A mente subjetiva é a consciência difusa que anima o mundo. É o espírito que dá vida. Em toda substância há uma única alma, mente subjetiva. Por toda a criação corre essa mente subjetiva ininterrupta. Pensamento e sentimento fundidos em crenças imprimem nele modificações e o encarregam a uma missão, cuja missão ele executa de uma forma fiel. A mente consciente origina premissas, a mente subjetiva os desdobra para os seus fins lógicos. Se a mente subjetiva não fosse tão limitada em seu poder de iniciativa de raciocínio, o homem objetivo não poderia ser responsabilizado por suas ações no mundo. O homem transmite ideias ao subconsciente através de seus sentimentos. O subconsciente transmite ideias de mente para a mente através da telepatia. Suas convicções não expressas de outras pessoas são transmitidas e elas em seu conhecimento ou seu consentimento consciente.
E se elas são aceitas de uma forma subconsciente, por elas vai influenciar o seu próprio comportamento. As únicas ideias que elas rejeitam de uma forma inconsciente são as suas ideias. E são essas ideias que ela não deseja que seja verdadeira para ninguém. O que quer que eles desejam para os outros pode ser acreditado por eles. E pela lei da crença que governa o raciocínio. Esse raciocínio subjetivo, e eles são obrigados a aceitar de uma forma subjetiva. E, portanto, expressar de uma forma objetiva, de acordo com o que está pensando. A mente subjetiva é completamente controlada pela sugestão. As ideias são melhor sugeridas quando a mente objetiva é parcialmente subjetiva, explicando de uma forma melhor quando os sentidos objetivos são diminuídos ou mantidos em suspenso. Esse estado parcialmente subjetivo pode ser melhor descrito como devaneio controlado, em que a mente é passiva, mas capaz de funcionar com a absorção de tudo que você está aprendendo. É uma concentração de atenção. Não deve haver conflito em sua mente quando você está orando. Vire do que você é para o que você deveria ser. Assuma o humor do desejo realizado. E pela lei universal das coisas reversas, o seu desejo será realizado com o poder da sua oração. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.